Signo de Gêmeos, leitura de amor, leitura semanal e atemporal de amor, semana do dia 2 de março até o dia 7 de março. Mas lembrando que, como é uma leitura temporal, no momento que você for assistir esse vídeo é que está valendo. Então vamos lá, signo de Gêmeos, amor, signo de Gêmeos, amor, signo de Gêmeos, amor. Eu vou tirar 9 cartas do baralho Lenormand, baralho cigano, e ver as energias de amor para os amados e amadas geminianos e geminianas. Vamos lá. Gêmeos, amor, Gêmeos, amor, Gêmeos, amor. Gratidão. Namastê. Nove cartas. A cigana, a âncora, a estrela, o buquê, o anel, aliança, né, no caso, aliança, os peixes, o chicote, a foice e as montanhas. No fundo do maço, o sol. Eu vejo que os geminianos, estão num momento de muita clareza mental, de muita luz, de muito amor, fogo do sol. Isso é importante para o casal. E realmente, esse casal, ele está focado na intuição dele. Por isso que essa luz aqui, essa força espiritual do sol, move esse casal de geminianos num caminho de paz, de bênção, de harmonia, de intuição, de fé. Então aqui eu estou vendo um casal disposto mesmo a viver bem e de forma clara e objetiva. E realmente a relação aqui mostra a cigana com a âncora, que é uma relação sólida. Eu trouxe aqui para a mesa geminianos que se amam de verdade, se respeitam e querem ficar juntos com clareza, com o entendimento do bem, do amor, da paz e da espiritualidade. Mas toda relação tem obstáculos. E esses obstáculos vêm de questões de aliança, tá? Eu vejo que alguns casais aqui de geminianos, esses que eu trouxe para a mesa, porque não são todos, é uma leitura coletiva, têm bloqueios com festas de casamento, união. É como se fosse assim. Não assumiram, apesar de morarem juntos, alguns ainda sofrem por não celebrarem a troca de alianças, casamento na igreja, cada um na sua religião, cada um na sua fé, na sua crença. Mas eu vejo que há ou geminianos aqui, ou seres amados aqui, que estão descontentes com essa relação, com essa situação de não celebrarem na forma religiosa uma união. Ou às vezes alguns aqui até mesmo não se casaram, se acertaram no civil também, que é uma aliança, é um contrato de casamento. Então eu estou trazendo aqui para a mesa casais de geminianos, ou ser amado ou geminiano, que estão descontentes de não terem um vínculo no documento com o ser amado. O documento que eu falo é assim, uma celebração na igreja, que às vezes é sonho de muita gente casar na igreja, casar na igreja tal, independente da religião, casar no cartório civil. E eu vejo aqui que esses casais estão vivendo de forma assim, moram juntos há anos. Tá? É lógico que os direitos já são adquiridos, né, como casais mesmo ali em convivência há muitos anos. Mas essas pessoas sofrem por não ter essa celebração da forma que elas queriam. Tá? E isso acaba trazendo um desconforto para essas pessoas, porque elas têm, para esses casais, porque são casais de fé, de boa espiritualidade, tem uma ótima clareza, convivência, mas chegou na parte de casar, começa a dar coceira no corpo, né? Tem muitas pessoas que têm pavor de igreja, pavor de casamento, festa de casamento,
que alguns pessoal mais fala mal do que vai lá para curtir, né, a festa. Então tem gente que tem pavor, tá? Tem pavor de ir no cartório, de, sabe, assinar um documento. Mas socialmente falando, é importante para o casal, para esse crescimento material, espiritual também, pelo menos ter casamento no civil, tá? Então estou de frente aqui com geminianos, ou ser amado, ou geminiano mesmo, descontente do outro não querer assumir na forma judicial, né, que seria cartório, o casamento, tá? E isso traz um certo sofrimento, apesar dessa maravilha desse casal que eu trouxe aqui, dessa clareza, dessa fé que eu já citei aqui, traz uma certa frustração para alguns. O chicote aqui traz, ó, porque a pessoa quer colocar lá seu véu, sua grinalda, ou ir no culto evangélico, casar de frente com o pastor, para montar mesmo ter mesmo essa aliança ali dentro da religião, tá? E realmente isso é o único obstáculo e o principal obstáculo que eu vejo aqui na mesa, tá? Que pode, com o tempo, esfriar a relação até chegar a ponto de um corte. Já mostrou aqui o corte. Uma relação tão bela, de tanta clareza, mas que uma das partes aqui quer e muito essa celebração religiosa ou no cartório. Então, meu conselho para os casais aqui é que conversem a respeito disso, né? Os que morrem de medo de uma festa religiosa, de uma cerimônia religiosa, que às vezes não são daquela religião, mas a outra pessoa quer, tente entrar em acordo para não frustrar essa união tão maravilhosa que eu iniciei aqui, tá? Uma relação franca, de clareza. O sol aqui, ó, mostra que há clareza e há muito amor, tá? Na relação. Então, se há clareza, se há franqueza na forma de lidar um com o outro, então, conversando se entende, tá? Alguém tem que ceder um pouco, ou que agrade os dois, mas que seja feita uma celebração, uma cerimônia, tá? Tem várias formas de se casar, de se unir. E aqui eu vou ver também uma mensagem final do oráculo estelar para esses amados geminianos. Vamos ver. Vou tirar aqui. Veio seres Essassanes. Esse oráculo só tem seres extraterrestres, que são nossos irmãos cósmicos, e com mensagens lindas, que podem auxiliar mais essa leitura. Essassane, todos somos um. Mesmo que o ego queira mostrar que você é um ser individualizado, lá no fundo você sabe a verdade. Foi criado a partir de uma partícula vinda da fonte, que habita os corações de todos ao seu redor. Todos somos um. Geminianos, reflitam sobre essa questão. Eu sei que é uma parte de geminianos que estão passando por isso, não são todos, porque é uma leitura coletiva, mas os que estão passando por essa informação que eu passei aqui na mesa, tentem entrar em diálogo, porque a clareza e o amor de vocês aqui é algo maravilhoso e vão chegar num acordo. Gratidão, deixe seu like, se inscreva no canal logo aqui abaixo. Gratidão, namastê.